Esse vídeo, num cenário um tanto quanto mais infantil, é o primeiro vídeo da série Destrava Mate, onde a gente vai destravar alguns conceitos que normalmente são tidos como muito difíceis em matemática no ensino médio. E hoje a gente vai transformar um conteúdo muito difícil em brincadeira de criança. A vítima da vez é o logaritmo. Bom, então primeiro vale a pena a gente revisar algumas propriedades da potenciação. Isso porque o logaritmo ele não é nada além do que o expoente da potenciação, como a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Então vamos dar uma revisadinha aqui. Multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e os expoentes a gente soma, exatamente. Então vamos fazer um exemplo aqui? Então bora lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Bom, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, e 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar exatamente 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Show! A gente já sabia, né? Porque multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Olha só, 2 mais 3 dá exatamente 5. Próxima propriedade, divisão de potências de mesma base. A divisão e a multiplicação são operações inversas e elas são muito semelhantes entre si, assim como a soma e a subtração. Se subtrair um número, nada mais é do que você somar o negativo desse número. Então, já era esperado que quando você divide potências de mesma base, você tem que subtrair os expoentes. Então, essa é a diferença entre a multiplicação e a divisão das potências de mesma base. E bora ver um exemplo. Vamos brincar aqui com 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui tem que dar 2, conserva a base, elevado a 7 menos 3, 4. Então tem que dar 2 elevado a 4. Então vamos conferir. 2 elevado a 7 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 3 é 1, 2, 3. E agora o que a gente faz? Opa, esqueci desse aqui. Quantos que sobrou? 1, 2, 3, 4. Olha só. 2 elevado a 4. Exatamente o resultado que a gente esperava, não é mesmo? Porque conservando a base, subtraindo os expoentes, 2 elevado a 7 menos 3, 4. Show de bola. Essas propriedades têm que estar sempre na sua cabeça quando você estiver lidando com o logaritmo. Porque se você consegue lembrar das propriedades da potência, que são muito mais fáceis de lembrar do que as do logaritmo, você vai conseguir deduzir as propriedades do logaritmo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nisso. Segue a próxima propriedade. Potência de potência. O que a gente faz? A elevado a n elevado a m, isso tudo. A gente pega esse expoente aqui e desce ele para cá, multiplicando. O que vai ficar a elevado a m vezes n. Bora ver um exemplo agora. Então, 2 elevado a 3 elevado a 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. E olha só, a gente caiu numa multiplicação de potências de mesma base. A gente acabou de fazer isso aqui, não é mesmo? Então vamos resolver isso aqui usando a propriedade agora, né? Conserva a base, soma os expoentes. 6, exatamente 2 vezes 3. Última propriedadezinha. Multiplicação de potências de mesmo expoente. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas o resultado é multiplica as bases e conserva o expoente. Um exemplo rapidinho, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Então eu já decidi organizar de uma maneira mais esperta. Olha só o que está acontecendo. 2 vezes 3 aqui, aqui e aqui de novo. Então a gente pode agrupar esses 2 vezes 3 aqui, conservando o expoente. Show! Revisadas as propriedades de potência que são mais importantes para a gente entender as do logaritmo, bora agora para a definição. Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui na definição do logaritmo. Para as coisas ficarem cada vez mais simples para você, você tem que sempre lembrar desse lema aqui. O lema é: o logaritmo é o expoente. Tenha sempre em mente, o logaritmo é um expoente e as coisas vão ficar muito mais fáceis. Vamos conferir isso aqui. B elevado a A é igual a C, que significa que o log de C na base B é quem? Bom, o logaritmo é o expoente. Se o logaritmo é o expoente, então o logaritmo ele tem que ser um número tal qual B elevado a ele, né? Esse aqui é o resultado, é o próprio log, que
que a gente vai escrever ele aqui agora. Então, b elevado a esse número tem que ser igual a esse daqui de dentro. Essa é exatamente a definição. E lembra do lema, o logaritmo é um expoente. Quem que é o expoente aqui? É o a. Show! Nada muito cabuloso aqui na definição. Realmente, logaritmo é uma palavra muito feia, expoente é uma palavra muito mais bonitinha. E é por isso que eu gosto de chamar o log sempre de expoente. E quando a gente der uma olhada nas propriedades, a coisa vai ficar muito mais fácil pensando ele como ele realmente é, um expoente. Bora dar uma olhada. Bom, para a primeira propriedade, aquela clássica, né? O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos de cada parcela. Uma propriedadezinha clássica e ela não é nada além da multiplicação de potência de mesma base. Lembra, quem é o logaritmo? O logaritmo é o expoente. Então o que você faz com o expoente? Bom, quando você está multiplicando potências de mesma base, olha só, a base aqui no logaritmo não é a mesma, o b é o mesmo tanto para o c quanto para o d. Se a base é a mesma, a gente pode conservar a base, conservou a base, tá aqui, né? E somou os expoentes, olha só, a soma dos expoentes, ela se traduz aqui exatamente na soma dos logaritmos, porque o logaritmo é um expoente. Show! Vamos dar uma olhada nisso aqui na prática. Para a gente visualizar melhor, vamos chamar C de b elevado a n e D de b elevado a m. Então vamos substituir isso aqui rapidinho. Olha só como isso aqui fica simples. Logaritmo de c vezes d na base b é a mesma coisa do logaritmo de b elevado a n vezes b elevado a n na base b. Isso porque a gente simplesmente chamou c de b elevado a n e chamou d de b elevado a m. Olha o que a gente faz agora. Multiplicação de potência de mesma base, o que a gente faz? Conserva a base, soma o expoente. E o que é o logaritmo? Eu tenho que pegar b e elevar a algum número, tal que o resultado disso seja b elevado a n mais m. Qual é esse número? Exatamente n mais m. Já está aqui dentro, né? Reescrevendo os números aqui de dentro, fica bem mais claro de enxergar por que essa propriedade é válida. E olha só, a última coisinha. Quem que é n? N não é o expoente desse primeiro cara, que é o c. Então n é o logaritmo de c. Lembra? O logaritmo é o expoente. Mesma coisa com o m. m é o logaritmo de d. Então olha só, logaritmo de c mais logaritmo de d, tudo na base b. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. É extremamente similar à multiplicação de potências de mesma base. Lembra lá da propriedade da potência? O que a gente faz quando a gente tinha uma divisão de potência de mesma base aqui? A gente conservava a base e subtraía os expoentes, né? O de cima vem primeiro e o de baixo vem depois. Com logaritmo não vai ser nada diferente. Então vamos usar o mesmo exemplo. C vamos escrever como b elevado a n e d vamos escrever como b elevado a m. Bom, aqui a gente já tem a solução disso, né? É b elevado a n menos m, só dando uma simplificadinha. E qual que é o número que eu tenho que elevar b para dar exatamente b elevado a n menos m? Esse número é n menos m. Tá aí. Aqui nesse caso, n é o logaritmo de c na base b, porque quem é c? É b elevado a n, e o logaritmo é um expoente. Lembra, tem que ter sempre em mente, o logaritmo é um expoente. E m é o expoente de d, que é b elevado a m, exatamente aqui. Terceira propriedadezinha, o logaritmo de uma potência vai ser exatamente o expoente dessa potência aqui, né? Ele cai multiplicando, vezes o logaritmo de c. Por que isso? Bom, essa propriedade é exatamente o equivalente dessa aqui, potência de potência. Olha só, o que a gente faz quando a gente tem a elevado a n, isso tudo elevado a m? Esse m aqui vai cair multiplicando. Olha só, não é muito parecido, porque elas são equivalentes entre si. O m cai multiplicando, então o resultado vai ser exatamente a elevado a n vezes m. Vamos dar uma conferida nisso aqui. Se a gente escrever c como sendo b elevado a n elevado a m, isso aqui vai ser exatamente o logaritmo de b elevado a n vezes m.
E qual número que eu tenho que pegar o b que está aqui, que eu esqueci de escrever, e elevar para dar exatamente igual a b elevado a n vezes m? Bom, exatamente n vezes m, né? Não tem diferença nenhuma. É a mesma base aqui, a gente pode simplesmente fingir que o logaritmo nem está aqui. Na verdade, como a função exponencial e o logaritmo são inversas, a gente de fato pode cortar, entre aspas, isso aqui e a resposta vai ser só o expoente aqui de dentro. Mas com calma para a gente entender a propriedade. Nesse caso, quem é n? N é exatamente o logaritmo de c na base b. Por que isso? Bom, porque c não é b elevado a n. Lembra, o logaritmo é o quê? É o expoente. Quem é o expoente de c nesse caso aqui, né? C é uma coisa só. Aqui, para não dar confusão, você tem que ter sempre em mente, c é uma coisa e o m é outra. O m, ele está fora da potência, o c ele é uma potência e o m está fora dessa potência. Então, se a gente escreve o c como b elevado a n, a potência aqui do c é n. Vai ser exatamente o logaritmo de c na base b. Depois dessa destravada, o logaritmo vira uma brincadeira de criança, não é mesmo? Então curte, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta qual é o próximo tópico que deve ser abordado aqui, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo para dar uma destravada nele também. E bora que bora garantir a vaga nessa federal.